Leitura do capítulo 1, A Passagem, da segunda parte do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. A confiança na vida futura não elimina a apreensão com a passagem desta para a outra vida. Muitos não temem a morte em si, e sim o momento da transição. O que preocupa é: as pessoas sofrem ou não durante a travessia? Preocupação muito justa, já que ninguém escapa da passagem. Pode-se até desistir de fazer uma viagem na Terra, mas diante da morte, nem ricos nem pobres podem tomar a decisão de não ir. Se a ida é dolorosa, nem posição social nem fortuna servem para amenizar a amargura. Ao observar a calma com que transcorrem certas mortes e as terríveis convulsões de agonia que acontecem em outras, já se percebe que as sensações não são sempre as mesmas para todos. Quem pode ensinar algo sobre isso? Quem descreverá o fenômeno psicológico da separação entre a alma e o corpo? Quem nos falará sobre as impressões deste instante supremo? Sobre esta questão, calam-se a ciência e a religião. Por quê? Porque falta tanto a uma como a outra o conhecimento das leis que regem as relações entre o espírito e a matéria. Uma cessa no limite da vida espiritual e a outra no limite da vida material. O Espiritismo é o traço de união entre as duas, seja pelas noções mais positivas que dá sobre a natureza da alma, seja pelo relato daqueles que já deixaram a vida. O conhecimento do laço fluídico que une a alma e o corpo é a chave deste e de muitos outros fenômenos. A matéria inerte é insensível. Isto é um fato comprovado. Somente a alma sente as sensações de prazer e de dor. Durante a vida, toda a desagregação da matéria repercute na alma, que recebe uma impressão mais ou menos dolorosa. É a alma que sofre e não o corpo. O corpo é apenas o instrumento da dor, enquanto a alma é o paciente. Após a morte, o corpo, separado da alma, pode ser mutilado e não sentirá nada. A alma, isolada, não recebe nenhum prejuízo pela desorganização do corpo. Tem sensações próprias cuja fonte não está na matéria palpável. O perispírito é o envoltório da alma, do qual ela não se separa nem antes nem depois da morte. Alma e perispírito formam uma única entidade, e não se pode conceber uma sem o outro. Durante a vida, o fluido perispiritual adentra todas as partes do corpo e serve para a alma como veículo das sensações físicas, e funciona do mesmo jeito para a alma. É o veículo pelo qual a alma age sobre o corpo e dirige seus movimentos. A extinção da vida orgânica leva à separação da alma e do corpo pela ruptura do laço fluídico que os uniu. Esta separação nunca é violenta. O fluido perispiritual desprende-se pouco a pouco de todos os órgãos, de forma que a separação só é completa e absoluta quando não resta mais nenhum único átomo do perispírito unido a uma única molécula do corpo. A sensação dolorosa que a alma sente neste momento é proporcional à soma dos pontos de contato que existem entre o corpo e o perispírito e a maior ou menor dificuldade e lentidão com que se processa a separação. Então, não adianta ignorar o fato de que, dependendo das circunstâncias, a morte pode ser mais ou menos penosa. São estas diferentes circunstâncias que passaremos a examinar.
Estabeleçamos como princípio os 4 casos seguintes que podem ser considerados situações extremas, entre os quais há uma gama enorme de variantes. Primeiro, se, no momento da extinção da vida orgânica, a separação do perispírito estiver completa, a alma nada sentirá. Segundo, se nesse momento a ligação dos 2 elementos estiver muito forte, haverá uma separação brutal, muito dolorosa para a alma. Terceiro, se a ligação estiver fraca, a separação será fácil e ocorrerá sem trauma. Quarto, se, depois do fim completo da vida orgânica, ainda existirem vários pontos de contato entre o corpo e o perispírito, a alma poderá sofrer os efeitos da decomposição do corpo, até que o laço seja completamente rompido. Portanto, o sofrimento que acompanha a morte está subordinado à força de aderência que une o corpo e o perispírito. Tudo o que pode ajudar a diminuir esta força e a apressar a separação torna a passagem menos penosa. Enfim, se a separação acontece sem dificuldade, a alma não sofre nenhuma sensação desagradável. Na passagem da vida corporal para a espiritual, produz-se ainda outro fenômeno de importância capital, a confusão. Nesse momento, a alma tem um entorpecimento que paralisa momentaneamente suas faculdades e neutraliza, pelo menos em parte, as sensações. Fica em uma espécie de estado de catalepsia, de modo que quase nunca acompanha consciente o último suspiro. Dizemos quase nunca porque há casos em que ela pode estar consciente, como veremos logo mais. A confusão pode ser considerada como um estado normal no instante da morte, e sua duração é indeterminada. Varia de algumas horas a alguns anos. À medida que a confusão se dissipa, a alma se encontra na situação de um homem que acorda de um sono profundo. As ideias estão confusas, vagas e incertas. Enxerga como que através de um nevoeiro. De acordo com a pessoa, pouco a pouco a vista clareia, volta à memória. Para uns, a volta é calma, dá uma sensação deliciosa e se reencontram. Para outros, esse despertar é bem diferente, cheio de terror e ansiedade. Produz o efeito de um terrível pesadelo. O momento do último suspiro não é o mais penoso, porque normalmente é o instante em que a alma não está consciente. Mas antes ela sofre a desagregação da matéria, durante as convulsões da agonia e depois sofre as angústias da confusão. Digamos logo que esse estado não é geral. A intensidade e a duração do sofrimento são, como dissemos, proporcionais à afinidade que existe entre o corpo e o perispírito. Quanto maior a afinidade, maiores, mais longos e penosos serão os esforços do espírito para se desembaraçar de seus laços. Mas há pessoas em que a ligação é tão fraca que a separação ocorre naturalmente. O espírito se separa do corpo como um fruto maduro se solta do galho. É o caso das mortes calmas e do despertar tranquilo. O estado moral da alma é a causa principal que influi sobre a menor ou maior facilidade do desligamento. A afinidade entre o corpo e o perispírito é proporcional ao apego do espírito à matéria. Esse apego atinge o máximo grau entre os homens que concentram suas preocupações na vida e prazeres materiais, e é mínimo entre aqueles que têm uma alma pura,
identificada por antecipação à vida espiritual, já que a lentidão e a dificuldade de separação são proporcionais ao grau de purificação e de materialidade da alma, depende de cada um tornar a passagem mais ou menos fácil ou penosa, agradável ou dolorosa. A partir deste fato, com a fé como a teoria e resultado de observação, resta-nos examinar a influência do tipo de morte sobre as sensações da alma no último momento. Na morte natural, que resulta da extinção das forças vitais pela idade ou pela doença, a separação se opera gradualmente. Entre os homens de alma não materialista, cujos pensamentos estão distantes das coisas terrenas, o desligamento é quase completo antes da morte real. O corpo ainda vive a vida orgânica, mas a alma já entrou na vida espiritual e mantém com o corpo um laço tão frágil que se rompe sem dor a última batida do coração. Nesta situação, o espírito pode já ter recobrado sua lucidez e ser testemunha consciente da extinção da vida de seu corpo, do qual ele está feliz de se livrar. Para este espírito, a confusão quase não existe. Tem apenas um momento de um sono tranquilo e acorda com uma indescritível sensação de felicidade e de esperança. Para o homem materialista e sensual, que viveu mais para o corpo do que para o espírito, para quem a vida espiritual nunca importou, nem mesmo em pensamento, tudo contribuiu para estreitar os laços que o prendem à matéria. Nada relaxou estes laços durante a vida. Ao se aproximar a morte, o desligamento também é gradativo, mas com esforço contínuo. As convulsões da agonia são o sinal da luta que às vezes o espírito trava para romper os laços que o prendem e outras vezes ele se agarra ao corpo, do qual uma força irresistível o arrebata com violência, molécula por molécula. O espírito prende-se de tal forma à vida corporal que nada enxerga além dela. Sente que ela escapa e quer retê-la. Em vez de se deixar levar pelo movimento que o conduz, resiste com todas as forças. Pode, assim, prolongar a luta por muitos dias, semanas e meses inteiros. Sem dúvida, nesse momento, o espírito não está completamente lúcido. A confusão começou muito tempo antes da morte. A incerteza sobre o que acontecerá aumenta suas angústias. A morte chega e nada acaba. A confusão continua. Ele se sente vivo, mas não sabe se na vida material ou espiritual. Luta ainda até que os últimos laços do perispírito se rompam. A morte pôs um fim a uma doença efetiva, mas ele não parou de sentir suas sequelas. Enquanto houve pontos de contato entre o corpo e o perispírito, o espírito se sentiu ferido e sofrendo. É muito diferente a posição do espírito não materialista, mesmo diante das mais cruéis doenças. Os laços fluídicos que o unem ao corpo são muito fracos e se rompem sem qualquer trauma. Depois, a confiança no futuro que ele já tinha adquirido pelo pensamento e muitas vezes até pela própria realidade, o faz encarar a morte como uma libertação e seus males como uma prova. Em tal situação, experimenta uma calma moral e uma resignação que aliviam seu sofrimento. Com os laços rompidos no mesmo instante da morte, o espírito não tem nenhuma reação dolorosa.
Desperta sentindo-se livre, disposto, aliviado de um grande peso e bem feliz por ter parado de sofrer. Nos casos de morte violenta, as condições não são exatamente as mesmas. Nenhuma desagregação parcial pôde iniciar antes a separação entre o corpo e o perispírito. A vida orgânica, com toda a sua força, parou subitamente e a separação do perispírito só começa depois da morte. E nesse caso, como nos outros, esta separação não pode acontecer instantaneamente. O espírito foi apanhado de forma inesperada, está meio aturdido, pensa e se acredita ainda vivo. Essa impressão permanece até que ele se dê conta de sua posição. Esse estado intermediário entre a vida corporal e a espiritual é um dos mais interessantes para ser estudado, porque apresenta a singular situação de um espírito que confunde seu corpo fluídico com o corpo material e sente todas as sensações da vida orgânica. Essa situação mostra uma infinidade de sutis diferenças entre os espíritos, de acordo com o caráter, os conhecimentos e o grau de progresso moral. É um período de curta duração para aqueles que têm a alma purificada, porque tinham um afastamento antecipado que a morte, mesmo súbita, só apressou. Para outros, a situação pode se prolongar durante anos. Esse estado é muito frequente, mesmo em casos de mortes comuns, conforme as qualidades dos espíritos. Não significa nada de penoso para alguns e é uma situação terrível para outros. Se o corpo está preso ao perispírito por todas as suas fibras, a alma sente todas as convulsões e experimenta sofrimentos atrozes. Pode-se resumir o estado do espírito no momento da morte da seguinte maneira: quanto mais lento é o desligamento do perispírito, mais sofre o espírito. A rapidez da separação é proporcional ao progresso moral. Para o espírito não materialista, que tem a consciência pura, a morte é um sono rápido, sem qualquer sofrimento, e o despertar é muito suave. Para trabalhar pela própria depuração, reprimir as más tendências, vencer as paixões, é preciso ver neste trabalho vantagens para o futuro. Para se identificar e dirigir as aspirações à vida futura, preferi-la à vida terrestre, é necessário não apenas acreditar, mas também compreender esse futuro. É preciso representá-lo sob uma forma que satisfaça a razão, que esteja de acordo com a lógica, o bom senso e a ideia que se faz da grandeza, da bondade e da justiça de Deus. Nesse aspecto, o Espiritismo é o que mais influência exerce entre todas as doutrinas filosóficas, respaldado na fé inquebrantável que propicia. O espírita sério não se limita a acreditar, acredita porque compreende. Compreende porque a doutrina toca seu raciocínio. A vida futura é uma realidade que se mostra continuamente diante de seus olhos. Pode-se dizer que ele a vê, a toca o tempo todo. A dúvida não tem como atingir sua alma. A vida corporal tão limitada se apaga diante da vida espiritual, que é a verdadeira vida. Por isso, o pouco caso que mostra diante dos incidentes do caminho e sua resignação diante das contingências da vida, cuja causa e utilidade ele compreende bem.
Por isso, o pouco caso que mostra diante dos incidentes do caminho e sua resignação diante das contingências da vida, cuja causa e utilidade ele compreende bem. Sua alma eleva-se por meio das relações diretas que mantém com o mundo invisível. Os laços fluídicos que o ligam à matéria se enfraquecem e assim se processa um primeiro desligamento parcial, que facilita a passagem desta para a outra vida. A confusão inseparável da transição dura pouco, porque tão logo se resolve a mudança, ele se reconhece, nada lhe é estranho e ele se dá conta da própria situação. O Espiritismo não é seguramente indispensável a este resultado. Também não tem a pretensão de sozinho garantir a salvação da alma, mas facilita com os conhecimentos que proporciona, os sentimentos que inspira e as disposições em que coloca o espírito, fazendo-o compreender a necessidade de melhorar. Por outro lado, o Espiritismo oferece também a cada um os meios que lhe facilitam desprender-se dos outros espíritos no momento em que deixa seu invólucro terreno e de abreviar o tempo da confusão pela prece e evocação. A prece sincera, que é uma magnetização espiritual, provoca uma desagregação mais rápida do fluido perispiritual. A evocação, conduzida com sabedoria e prudência e com palavras de benevolência e estímulo, tira o espírito do entorpecimento em que se encontra e o ajuda a se reconhecer mais cedo. Se ele está sofrendo, incita-o ao arrependimento, que só pode abreviar os sofrimentos.